promoção de uma economia mais sustentável e resiliente às mudanças climáticas. Mas você sabe tudo o que precisa sobre ele? Fique por dentro com Annelise Vendramini, professora de Desenvolvimento Sustentável da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde. Boa tarde. Todo mundo me ouve? Dá para ouvir? Tá bom. Gente, é um prazer estar aqui. Eu espero que vocês consigam me ouvir. Com uma laringite aqui, não consigo tirar a voz. Mas a gente vai falar de um assunto super bacana, super importante. E eu vou explicar por que ele é tão importante, que é o mercado de carbono. Antes da gente falar sobre o mercado propriamente dito, é muito importante a gente colocar a discussão sobre o mercado de carbono dentro de uma perspectiva global e entender como ele dialoga com um movimento muito mais amplo, econômico, e com os fundamentos econômicos que tratam dessa questão. E para falar sobre isso, eu vou contar uma história que talvez alguns de vocês conheçam, talvez não conheçam. Mas, em 1977, um físico muito jovem, com 24 anos, chamado Jonathan Shanklin, ele começou o seu trabalho numa estação de pesquisa britânica na Antártida. E o trabalho dele era simplesmente checar a quantidade de raios UV que estavam entrando na atmosfera. Trabalho simples, porque ele estava começando. Mas na hora que ele olhou para esses raios e ele começou a comparar com os dados históricos, ele percebeu que estava muito diferente dos dados históricos. Então, alguma coisa estava acontecendo. Como é que funciona a proteção dos raios UV na atmosfera? Na estratosfera, que é mais ou menos de 15 a 30 quilômetros do planeta, né, que é essa camada que fica, chamada estratosfera, a gente tem os gases de ozônio, que são gases que funcionam como uma camada protetiva dos raios ultravioleta aqui no planeta. Eles são muito importantes, porque os raios ultravioleta, eles afetam todas as espécies que habitam aqui esse planeta. Não só a gente, mas as plantas, enfim, todo mundo. Funciona, na verdade, como uma espécie de filtro solar do planeta. E o que eles perceberam? O que os cientistas começaram a perceber? Que essa camada estava ficando muito fina, ou seja, estava reduzindo a quantidade desses gases ozônio, né, que ficam na estratosfera. Muito bem. Qual é o problema disso? O problema disso é que isso vira um grave assunto de saúde pública, porque aumenta muito o caso de câncer de pele e problemas oftalmológicos. E vocês sabem, né, câncer de pele é um dos mais letais e está entre, né, um dos tipos aí mais letais que existem. Muito bem, a comunidade científica se juntou com a comunidade política. Em 1987, foi assinado por 195 nações do mundo, no âmbito das Nações Unidas, o Protocolo de Montreal. O Protocolo de Montreal visava criar uma ação política no âmbito dessas 195 nações para que se pudesse coibir as emissões dos gases que destroem, né, o gás ozônio que fica na estratosfera. Esses gases são conhecidos como CFCs, clorofluorocarbonos, são gases que, quando chegam na estratosfera, eles levam 8 anos, tá? Só para vocês entenderem. A gente emite ele aqui, eles levam 8 anos para chegar na estratosfera e eles vivem por 50 anos, tem um efeito inercial dessa vida desses gases. Quando chega lá, há uma série de operações químicas, né, reações químicas que acontecem na estratosfera, e o cloro dos CFCs destrói o ozônio. Então, no Protocolo de Montreal, em 1987, o combinado entre essas 195 nações foi: precisamos banir os CFCs, que são encontrados em diversas indústrias, em diversas cadeias produtivas. Eles são, por exemplo, gases refrigerantes para ar-condicionado, eles estão nos aerosóis, enfim, eles têm uma ampla utilização na vida econômica. E o banimento desses gases aconteceu de maneira faseada até 2010. Então, os países do mundo, praticamente todos os países com essas políticas públicas para banimento dos CFCs.
E isso a gente vai ter que esperar até 2070 para ver se, de fato, nós vamos conseguir reverter o dano da camada de ozônio. Então, se vocês olharem aqui, essa é uma foto espacial, né? Em que o azul é a camada de ozônio, né? O buraco na camada de ozônio. Aliás, esse termo buraco ele é equivocado, que não é exatamente um buraco, é um afinamento. É mais ou menos você, quando você vai na praia e fala assim, eu não vou passar filtro solar, eu passo só um pouquinho. Aí você sai da praia, você está com a orelha queimada, né? Um pedaço aqui da testa marcado. Ou seja, é um afinamento dessa camada de proteção solar. Vocês podem perceber que lembra que eu falei, foi em 1977 que o Jonathan começou a mapear ali, junto com os cientistas da Antártida. Vocês podem perceber que ela não necessariamente vem diminuindo. Quer dizer, a gente realmente vai ter que esperar até 2070 para saber se vai dar o resultado que a gente precisa que dê. Agora, essa história conta para a gente algo muito importante na discussão sobre o mercado de carbono. A primeira, que não tem a ver com carbono, é que não existe trabalho simples, né? Qualquer trabalho pode trazer, de fato, um aprendizado e uma inovação importante. A gente deve muito ao Jonathan Shanklin por essas descobertas aí da camada de ozônio. Mas o segundo ponto que está relacionado à discussão do mercado de carbono tem a ver com o conceito de externalidade. O que é externalidade? Externalidade são efeitos não desejados, são efeitos indesejados sobre terceiros de decisões que eles não participaram. Então, você é uma indústria química, você está produzindo lá o seu CFC numa boa, sem imaginar que ele demora 8 anos para chegar na estratosfera. Quando chega lá, ele vive por 50 anos e ele vai contribuindo para algo muito dramático que precisa ser, que a gente precisa olhar e tomar atitudes, né? Quando a gente, como sociedade, descobre isso, a gente precisa tomar uma atitude. E essa atitude é a gestão dessas externalidades, vira, regra geral, política pública. Essa política pública é conhecida como internalização das externalidades, em que você precisa passar informação para o privado, para o agente privado. Normalmente isso acontece por meio do sistema de preços, que é um dos meios mais eficientes para a gente passar informação sobre preço e quantidade que a gente quer numa determinada sociedade de um determinado produto. E isso pode acontecer de duas grandes maneiras. Regra geral, eu estou simplificando bastante aqui. Primeira, comando e controle, que foi o que aconteceu com os CFCs, banimento do uso dos CFCs faseado até 2010, mas banimento. Então, as 195 nações combinaram na ONU, depois foram cada uma, né, nas suas jurisdições e criaram regulações banindo ou severamente restringindo o uso de CFCs. Esse é um exemplo de comando e controle. Mas comando e controle não funciona com carbono. Não funciona. E carbono é uma das grandes externalidades modernas. É um dos grandes problemas que a gente tem hoje, em termos de externalidades, é um problema econômico, e ele está associado à emissão de gás de efeito estufa de mais de 200 anos de revolução industrial. Muito bem, só que o carbono, ao contrário dos CFCs, os CFCs eles ficam contidos em alguns setores da economia, em alguns produtos. É possível, né, a gente banir. É possível uma política de comando e controle efetiva. Comando e controle eu, como governo, comando e depois eu vou lá e fiscalizo, eu controlo. É assim que funciona. Agora, o problema do carbono e dos gases de efeito estufa, de maneira geral, é que eles estão muito presentes em toda a economia. Na realidade, todo o nosso sistema de produção e consumo é baseado em emissão de gás de efeito estufa. Então, é impossível a gente banir e é impossível um país fazer isso isoladamente. Porque, por exemplo, eu posso fazer isso no Brasil e daí, como é que eu produzo agro? Como é que eu... porque tudo que a gente usa, por exemplo, na agroindústria está baseado em combustível fóssil, enfim, é inviável. Então, não dá para usar comando e controle. Então, aí a gente usa um outro conjunto de ferramentas econômicas possíveis para a gente lidar com esse problema da externalidade. E essas ferramentas são instrumentos econômicos. E aí há basicamente 2 grandes grupos de instrumentos econômicos. O primeiro, impostos, tributos, e o segundo, mercado.
E é basicamente o uso desses instrumentos econômicos que hoje tem sido utilizado no mundo inteiro. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter muita clareza é que a questão do mercado de carbono, a gente não pode olhar para isso como sendo, é um mercado que está rolando. Não é isso. O mercado de carbono ele está ancorado nessa discussão muito maior de que a gente precisa lidar com essa grande externalidade contemporânea chamada mudança do clima. E vamos deixar de lado a discussão, a mudança do clima existe, não existe, eu sei que as pessoas pensam coisas muito distintas, mas do ponto de vista econômico, o que vocês têm que guardar, espero que a minha voz não acabe até o final aqui, o que vocês têm que guardar é que é um fato econômico. Mudança climática é um fato econômico. E eu vou mostrar para vocês. E se é um fato econômico, significa que afeta todas as atividades produtivas e de investimentos. E a gente, num summit de investimentos, não pode deixar de falar de um fato econômico tão importante como a questão climática. Então, as respostas podem ser variadas ao problema das externalidades, mas aqui eu vou discutir duas, basicamente, que estão ligadas a esse processo de uso de instrumento econômico, seja tributo ou seja mercado. Para vocês terem uma ideia, por isso que é um fato econômico, há mais de 73 iniciativas de precificação de carbono no mundo. O que é precificação de carbono? Precificação de carbono é quando eu atribuo um preço para o carbono, né? E eu posso atribuir esse preço por meio de um tributo ou eu posso atribuir um preço por meio de um mercado. O tributo é muito simples, relativamente simples. Emitiu, pagou. Emitiu uma tonelada de gás de efeito estufa, vai pagar tanto. E aí cada país vai ter a sua característica de como esses tributos funcionam. Muito bem. Você pode ter os mercados, e aqui eu estou falando basicamente dos mercados regulados, e eu já vou explicar a diferença dos mercados regulados para os mercados voluntários. Mas nos mercados regulados, o governo estabelece qual é o limite de emissão de gás de efeito estufa para cada setor da economia, e você, como um agente econômico, passa a ter um orçamento de carbono que você precisa respeitar. Quando eu falo carbono aqui, eu estou falando de carbono equivalente, que são todos os gases de efeito estufa convertidos em toneladas equivalentes de carbono. Então, aí, se eu tenho esse orçamento de carbono, eu preciso respeitar. Se eu precisar emitir a mais do que o meu orçamento de carbono, precisar entrar no cheque especial, eu vou no mercado e compro permissões. Se eu emitir a menos, sobrar orçamento de carbono, eu posso ir no mercado e oferecer essa minha sobra do meu orçamento. Agora, o que é importante a gente entender sobre esse tipo de mercado é que a demanda e a oferta é muito conectada à política pública. Ou seja, eu tenho em primeiro lugar aquele orçamento de carbono que eu falei, e esse é um processo de política pública. A leis, ele é profundamente fiscalizado, acompanhado. Por quê? Porque você precisa garantir naquela sua economia que essas reduções de carbono aconteçam. Então, por que a questão climática é um fato econômico? Porque a gente já tem mais de 73 iniciativas no mundo que estão envolvidas num processo de precificação de carbono, que é ou tributo de carbono, ou o mercado de carbono regulado, ou um mix dos dois. Então, se eu estou tributando os setores econômicos da minha economia, como que eu vou permitir a entrada de produtos, né, importados na minha economia sem esse tributo? Eu vou prejudicar a competitividade desse meu setor aqui, né? Pode ser o agro, pode ser o siderúrgico, pode ser o químico, não importa. Então, um processo decorrente disso é justamente uma discussão internacional que a gente vem acompanhando, que é a tributação na fronteira, né? Uma tributação aduaneira associada à emissão de gás de efeito estufa, porque quem está nessas jurisdições tendo precificação sobre carbono, não pode ter perda de competitividade. Então, não pensem nessas soluções como sendo soluções estanques, que está ligado ou ao tributo ou ao mercado, como uma coisa que não tem implicação. Não, na verdade, aquilo que eu falei, ela está conectada a um processo muito maior de gestão dessas externalidades, isso de maneira global. Uma coisa importante, eu falei que existem 73 iniciativas relacionadas à precificação de carbono no mundo.
elas cobrem mais ou menos 20% das emissões globais, mas esse não é o dado mais importante. O dado mais importante é isso aqui. É o que esse gráfico mostra para a gente em termos de tendência. Então, a gente não está falando de um assunto que está se perdendo, que ninguém está prestando muita atenção. Na realidade, a gente está falando de um assunto que está cada vez mais se tornando muito importante do ponto de vista de como eu lido e acesso com mercados. Há uma preferência global por soluções que passem por mercado, ao invés de tributo, porque politicamente é muito difícil a gente defender tributos. Isso é no mundo todo. No Brasil, vocês podem imaginar que também é difícil. Então, há uma preferência por mercados. Então, o que a gente está vendo é que esse assunto está cada vez mais se consolidando como um fato econômico. Agora, vamos falar dos mercados voluntários. Então, vamos lá. Eu falei que tem várias formas da gente lidar com essa externalidade. Comando e controle, que no caso do carbono, não faz sentido, ao contrário do que aconteceu com os CFCs. A gente pode pensar em termos de precificação de carbono, e daí você pode usar um tributo. Ok, muita gente está usando, mas a preferência tem sido por mercados. Esses mercados que têm sido a preferência são mercados regulados, ou seja, você tem uma política pública muito forte agindo ali, estabelecendo um orçamento de carbono para os diferentes atores da economia, você tem que cumprir, senão você tem custos, a sua função custos, que é todo o objetivo, é de fato internalizar isso nos custos do privado. E o mercado regulado, então estou falando do mercado regulado. O mercado regulado, a demanda e a oferta é estabelecida pela política pública. Então não dá para a gente imaginar um mercado regulado sem política pública. Política pública forte. Ok? Ok. Mas existem também os mercados de crédito de carbono, os mecanismos de crédito de carbono, que são mecanismos voluntários. São aqueles mecanismos mais ligados a projetos, por exemplo, então projetos em lugares que muitas vezes não estão embaixo de um mecanismo de precificação de carbono oficial, ou seja, nem tem tributo, nem tem um mercado regulado, e que estão desenvolvendo projetos que ou reduzem as emissões ou removem carbono da atmosfera. Reduz emissão. Reduz emissão é a versão do carbono daquela frase. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui no Ambima Summit falando sobre mercado de carbono. A gente ouve essa frase, né? Eu podia estar matando, eu podia estar emitindo, eu poderia emitir não sei quanto, mas eu estou aqui, né, reduzindo essas emissões. Como que você reduz essas emissões? Você reduz essas emissões usando tecnologias que vão fazer diferente do business as usual. Então, nesse setor, nesse país, a gente produz aço, a gente produz cimento com essa tecnologia, que é uma tecnologia que emite tantas toneladas de gás de efeito estufa. A gente vai usar uma tecnologia mais avançada, que vai reduzir essas emissões, e, portanto, eu tenho um delta de redução de emissões. E aí você certifica esse projeto, é uma coisa demorada, cara, difícil, e aí você oferece, então, essa redução de emissões no mercado. Basicamente, é um contrato entre os desenvolvedores dos projetos e os compradores desse crédito. Esses são os projetos de redução. Aí a gente tem os projetos de remoção, que são aqueles que vão tirar, de fato, gás de efeito estufa da atmosfera. Né? Imaginem gases de efeito de estufa na atmosfera como se eles fossem muitos balões de gás que estão ali em cima, né, na atmosfera, e que a gente precisa pegar aqueles balões e trazer para cá. Né? Basicamente, quando você faz projetos de remoção, você faz projetos florestais, basicamente são projetos florestais, ou projetos ligados à captura e estoque de carbono no solo. Os projetos de remoção são projetos cujo preço médio chega a ser 3 vezes maior do que a média dos projetos de redução. Os projetos de redução são projetos que estão passando por uma crítica muito grande, há uma instabilidade muito grande no mercado. As metodologias têm sido muito criticadas, enfim, é um processo que ainda precisa ser refinado.
Então, eles giram em torno... É muito difícil falar de média de preço nesse mercado. Por quê? Porque varia muito. E aí a gente pegar uma média, uma medida horrível, mas é o que a gente tem nesse momento. Então, em média, varia em torno de $5 por tonelada de carbono reduzido. Isso os projetos de redução. Os projetos de remoção podem chegar até $15 por tonelada. Então, eles são metodologias mais robustas, são vistos com mais credibilidade pelo mercado. Ambos os projetos podem ter o que a gente chama de co-benefício. Quer dizer, além do carbono, eu também gero co-benefícios que podem estar ligados à água, proteção do solo, biodiversidade, povos tradicionais, podem ser co-benefícios sociais. Projetos que têm co-benefício também são tradeados, muitas vezes, no dobro do preço do que os projetos sem co-benefícios. Poxa, Annelise, como é o preço do mercado regulado? É muito difícil a gente comparar mercado voluntário com mercado regulado, porque eles podem chamar a mesma coisa, a gente pode chamar da mesma coisa, mas eles são coisas completamente diferentes. Mas só para vocês terem uma ideia, o preço, em média, do esquema europeu, que é o principal mercado de permissões de carbono do mundo, gira em torno de $80 por tonelada. Então, vocês estão vendo a diferença de preço, ela é muito gritante. Por que isso? Por diversas razões, mas se a gente fosse listar alguns pontos aqui... Bom, primeiro, no caso dos mecanismos de crédito de carbono, ou seja, os voluntários, a demanda, ela é voluntária. Você não tem o peso forte da política pública estabelecendo um orçamento de carbono. Então, basicamente, quem demanda esses créditos? Quem demanda esses créditos são as empresas com as suas metas net zero, de compensação, são elas que movimentam essa demanda. E isso não é suficiente para fazer com que esse mercado seja tão importante do ponto de vista econômico quanto, por exemplo, os mercados regulados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que tem a ver com o preço do mercado voluntário, está ligado àqueles questionamentos que eu estava dizendo antes. Então, existe um debate muito importante sobre a qualidade desses créditos. Ou seja, quanto de fato esses créditos estão reduzindo de emissões de gás de efeito estufa, estão de fato contribuindo. Existem problemas também de ordem mais ecológica. Então, por exemplo, eu posso estar aqui numa propriedade que está emitindo um crédito de carbono e a propriedade do lado está desmatando loucamente e não tem nada a ver com o escopo geográfico do crédito. Do ponto de vista do mecanismo do crédito, ok, porque o mecanismo do crédito ele tem um escopo bem desenhado. Do ponto de vista ecológico, entretanto, isso é um problema. Porque, do ponto de vista ecológico e dos ecossistemas, a gente precisa ter contínuos de vegetação. Então, muitas vezes, esses mecanismos de crédito de carbono têm sido questionados sob o ponto de vista da sua efetividade, tanto do ponto de vista de redução de emissões ou remoção de carbono, como do ponto de vista de, às vezes, eles se tornarem um problema para outros elementos importantes da discussão ecológica ambiental, como corredores ecológicos, contínuos ecológicos, enfim. Então, é uma discussão muito séria. E isso tem levado as empresas que compram e que demandam esses créditos porque elas querem compensar ou querem integrar esses créditos na sua estratégia net zero, muitas vezes se veem preocupadas de comprar esses créditos e aí comprar um problema ao invés de comprar uma solução. Então, esse é o momento que a gente está do debate. É um debate ainda muito pouco consolidado, mas serve para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. No Brasil, está em andamento a possibilidade de a gente ter um mercado regulado de carbono. A gente vai ter que ver, mas eu já adianto para vocês que mesmo que ele fosse aprovado hoje, ele demoraria muito para sair do papel, porque a gente precisa ter uma infraestrutura de informação, de relato, para que o governo pudesse regular. Né? Então, mercados regulados, eles são regulados porque eles são regulados pelo governo, como eu já expliquei. Então, para eu, como governo, distribuir um orçamento de carbono para diversos setores na economia, eu preciso ter informação boa, ou seja, dados confiáveis, suficientes, para que eu possa distribuir adequadamente esse orçamento de carbono na economia. Agora, o total da economia de emissões, né,
tem que ser compatível com as metas globais de redução de emissão. É assim que você assegura que o mercado regulado, por exemplo, contribua para o problema climático. Então, se todos nós temos as nossas metas, né, as nossas NDCs, que são as nossas metas acordadas no Acordo de Paris, o mercado regulado ele tem que dialogar com essa meta para que a gente fique dentro do objetivo de 1,5 grau, 2 graus. Então, é um desafio de coordenação, é um desafio político, é um desafio informacional, de base de dados, porque de nada adianta você ter um mercado regulado se ele não tem essa infraestrutura de mercado. Vocês que estão aqui entendem bem o que é uma boa infraestrutura de mercado para que o mercado funcione. Outro desafio é que um mercado para ativos ambientais, e esse é um exemplo de um mercado para ativos ambientais, a gente também tem mercado para água, a gente tem mercado para espécies ameaçadas nos Estados Unidos, a gente tem mercado para água na Califórnia e em outros lugares do mundo, a gente tem mercado para peixes, por exemplo, na Nova Zelândia, na Austrália. Então, existem muitos exemplos de mercados para ativos ambientais. Os mercados para ativos ambientais, eles têm que entregar duas funções, a função ecológica, que é para isso que eles existem, e a função financeira, e tem que funcionar como mercado. Então, é super desafiador. Mas tudo indica que o Brasil provavelmente terá um mercado regulado. Por que o Brasil terá um mercado regulado? Está funcionando minha voz? Vocês estão me... Antes que acabe de vez aqui. Por que o Brasil precisa ter um mercado regulado? Porque, como eu falei no começo dessa conversa, isso aqui é um fato econômico. Então, se eu estou na Europa e eu tributo a minha indústria, se eu estou na China, estou tributando a minha indústria, vocês podem ver que a China tem mercado aqui voluntário. E está uma discussão muito importante, né, a China de descarbonização. Enfim, então, se eu tenho na minha economia um processo como esse, e eu estou pesando a mão, e aí tem a discussão política, né, com os contribuintes daquelas determinadas economias, eu preciso assegurar que a minha cadeia de valor como país, né, então que eu não estou importando esse carbono de outros lugares. Então, a gente está vendo uma evolução muito importante do CBAM. O CBAM é aquela tributação aduaneira que eu estava falando, chama Carbon Border Adjustment Mechanism. E essa discussão está nos Estados Unidos, está na Europa. E antes que alguém ache, sempre alguém fala, não, mas essa discussão é uma discussão democrata, num governo republicano, não pega... Não. Essa é uma discussão que está no Senado americano. Inclusive, das 4 propostas de CBAM no Congresso americano, 2 são de republicanos. Então, existe uma compreensão de que a gente está falando de um mercado e de ações climáticas que estão ligadas a fato econômico, como eu tinha falado antes. Então, se distrair da discussão econômica e se concentrar somente na discussão política é uma espécie de cortina de fumaça para algo muito mais importante que está acontecendo na economia. Outro exemplo de como as discussões de mercado de carbono se conectam com fatos econômicos importantes é, por exemplo, a taxonomia da União Europeia. A taxonomia da União Europeia a gente chama carinhosamente assim de taxonomia, mas ela é uma parte de uma regulação que classifica atividades que contribuem positivamente para a mudança do clima ou para a adaptação climática, além de outros 4 objetivos ambientais. Mas ligadas a esse sistema de classificação, você tem um conjunto de regulações, e aí a regulação, estou falando de regulação, que vai para as empresas e para o setor financeiro, tanto para os bancos, porque essa política já está sendo implementada pela European Banking Authority, que é a autoridade bancária da Europa, e para os gestores de ativos e donos de ativos na Europa. Então, tudo começou com o mercado de carbono e com essa discussão, começou lá em Kyoto. Então, entendam que isso não é só isso, mas isso é muito mais do que isso. E é isso que, quando a gente está pensando em investimento e a gente está pensando em tendências, a gente precisa ter muita clareza. E aí, para terminar, para a gente poder tirar dúvidas, se alguém tiver, o que isso tudo nos diz em termos de implicações para as avaliações de investimentos? Então, se eu estou olhando para, né, onde alocar o meu dinheiro, o que eu faço com isso? A primeira coisa é que, do ponto de vista dos ativos na economia real, então, se a gente está falando das empresas, né, que são as empresas que vão emitir ações ou que vão emitir títulos de dívida, a gente precisa ter clareza que as empresas que não estiverem se preparando para esse processo, que eu espero ter deixado claro que ele não é um processo isolado. Então, a gente, às vezes, quando você vai no médico, né, você fala assim,
estou me sentindo meio cansada. Aí o médico fala assim, não, mas você tem que dormir mais, você tem que dormir melhor. Mas às vezes é um problema da tireoide, sei lá. Essas coisas estão todas conectadas, né? No fundo, a economia é um grande processo de informações que essas informações estão profundamente conectadas e elas alimentam não só o fluxo do comércio, como o fluxo de investimentos. Então, as empresas que não estiverem se preparando vão ser empresas que vão ter dificuldade de acesso a mercados em função daquilo que eu falei antes. Existe uma discussão importante sobre tributação aduaneira, sobre banimento de produtos oriundos de desmatamento, né? Enfim. Então, a gente está falando aqui de acesso a mercados consumidores. Também pode ser um dificultador para acesso a mercados financeiros. Então, eu particularmente trabalho muito com isso e a gente tem observado uma movimentação muito importante. União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos, China, porque está adotando a regulação europeia. Então, a gente tem visto. Isso é muito novo, tá, gente? Então, não é que assim, você vai abrir o valor econômico amanhã e vai estar lá, nossa, olha, não tem acesso mais a capital. Não é assim. Essas coisas, elas demoram, elas vão demorar 10 anos, porque esse processo de implantação de regulação, ele demora, porque ele é faseado. Por exemplo, eu contei o caso aqui da camada de ozônio, do protocolo de Montreal. Lembra que eu contei? Foi em 1987, o banimento total foi em 2010. Então, é um processo faseado, mas essa década agora, vocês vão ver uma mão pesada de regulação no mundo todo com relação a esse tema. Então, inclusive para acesso a capital, acesso a investimentos, acesso à dívida, enfim, a gente vai ver uma mudança muito importante nesse comportamento. Aumento de custos, porque para esses ativos, se eles não estiverem se preparando, obviamente, o custo da tecnologia, o custo de adequação, ele é muito mais alto quando você tem que fazer em cima do aço. E muitas vezes a tecnologia não está disponível, enfim. Então, existe esse risco. Maior necessidade de CAPEX também associado a esse movimento que eu estou dizendo. Então, isso para o ativo real, né? A empresa que vai emitir, que vai, enfim, e que talvez os analistas estejam analisando. E isso pode levar a uma erosão do valor intrínseco daquele ativo, dependendo da resposta que aquela empresa vai dar para esse movimento, dependendo de quais mercados ela atende, de quais cadeias de valor ela faz parte. Isso realmente é caso a caso. Se eu estiver olhando o setor de serviços, talvez ele seja menos impactado, dependendo do setor que eu estou olhando. Mas se eu estiver olhando de uma empresa que está numa cadeia, que está no olho do furacão, aí, por exemplo, siderúrgica, que inclusive já é objeto do CBAM. Então, a gente está falando de um movimento muito direto. Então, essas são as implicações. A minha recomendação é, se você é analista, né, de investimentos, se você ainda não começou a pensar nisso, se você está perdido ali, ainda pensando que essa é uma discussão de esquerdistas versus direitistas, ou alguma coisa assim, eu convido você a olhar além dessa cortina de fumaça, porque, como eu falei, há fundamentos econômicos importantes e a gente está falando de fatos econômicos. Com isso, eu encerro e aí eu abro, se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário, pode contar piada também, aqui a gente aceita de tudo. Espera aí que eu vou botar aqui o negócio. Temos alguma pergunta? Ai, que bom, temos uma pergunta. Adoro quando tem pergunta. Obrigada. Aqui, ó. Boa tarde, Marcelo Farias, BB Asset. Primeiramente, parabéns pela apresentação excepcional. Concordo com tudo que você trouxe aqui de informação, mas no mundo dos investimentos, a pergunta que normalmente se faz é que há um risco, né, da perda de valor das companhias, mas no mercado de carbono, o ativo crédito carbono em si, você falou da questão dos mercados regulados e não regulados. A precificação disso, a geração de valor disso como um ativo de investimento, você poderia dar um pouco mais de luz sobre esse tema? É que aqui fica o retorno, daí eu estava falando para elas, eu não sei se eu escuto as vozes na minha cabeça ou a voz que está aqui, então vou tirar.
Mas, vamos lá, essa pergunta é excelente. Existe uma discussão. Bom, tem muita gente investindo em créditos de carbono como investimento alternativo, né? Eu acho que esse é um caminho interessante. Eu não tenho. Cada um, cada qual, né? Eu não tenho. Existem empresas, justamente porque a gente está nesse momento da discussão sobre a qualidade desses créditos. Por que eu não tenho, vai, pra vocês não acharem que eu acho que isso não é bom? Não é isso. É que existe uma discussão também, que eu nem queria entrar muito aqui, porque ela é muito técnica, mas existe uma discussão também o quanto que alguns desses créditos estão gerando problemas na ponta onde eles são gerados, nos territórios onde eles estão sendo gerados. E aí é uma discussão, enfim, que tem a ver mais com o lado social e também com o lado ambiental, como eu tinha explicado. Os corredores ecológicos, enfim. Então é mais por isso, tá? Assim, agora, existe um questionamento sobre o quanto que esses créditos voluntários, né, do mercado voluntário, o quanto que eles vão valer no futuro, porque a gente vai precisar ver como o processo de dar maior transparência e maior integridade para esses créditos, como ele vai evoluir por parte das empresas certificadoras, que a gente não enche uma mão, são poucas. Está uma discussão agora da criação dos valores, né, os core principles do mercado de carbono voluntário. Então, a gente está nesse momento. Então, é um ativo, e tudo bem, porque se você tem na sua carteira como investimento alternativo, você sabe que ele é arriscado, ou deveria saber. Então, não dá para a gente falar como ele vai evoluir. O que dá para a gente falar? Esse é um mercado, os mercados de carbono em geral, regulados e voluntários, a demanda por esse mercado só vai crescer, isso é um fato. Outro fato, outra questão é que existe uma discussão em andamento muito importante da última COP, que a gente só vai ver ela se tornar mais importante. COP é a Convenção das Partes da ONU. E aí a gente tem várias COPs. A gente tem a COP da biodiversidade e tal, e a gente tem a COP do clima. Na última Convenção das Partes do clima, a gente estava discutindo a operacionalização do Acordo de Paris, o artigo 6, que é um artigo que trata da interconexão entre esses mercados todos de carbono, né? Então, a gente está vendo num cenário de que esses mercados vão estar todos conectados. Os mercados voluntários, eles não dialogam muito bem hoje com os mercados regulados, porque diversas jurisdições têm regras muito específicas para quanto de mecanismos de crédito você pode aceitar para compensar ou para dialogar ali com o seu orçamento de carbono. Então, aqueles que aceitam normalmente estabelecem um limite. Enfim, então a gente vai ter que ver como essa dinâmica toda funciona. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que fala assim, nossa, explicou tanto que eu não entendi nada. Eu espero que não tenha sido o caso aqui, porque o assunto é complexo, né, gente? Mas, enfim, eu olharia, para quem está interessado nesse assunto, eu continuaria olhando com muita atenção, porque é um mercado que não vai desaparecer. Então, de repente, é uma oportunidade até de estar presente nesse mercado e ir aprendendo. Com todo o mercado, ele tem a sua dinâmica própria, de como se dá o processo de precificação. Então, às vezes, é bom você entrar antes até para entender e se familiarizar, para depois, quando o jogo virar campeonato, você estar um pouco mais familiarizado, né? Temos uma aqui. Está funcionando? Me ouve? Deixa eu ver. A gente já viu algumas operações aqui no Brasil, mas elas são todas atreladas à terra. Quem está comprando a terra. Já existe alguma intercambiabilidade do crédito? Você já viu alguma operação com o crédito em si, o ativo financeiro? E você tem alguma ideia do prazo para a gente conseguir ter essa intercambiabilidade desse mercado voluntário aqui do Brasil com os mercados lá de fora, sem precisar que o comprador compre a terra, mas de fato compre só o ativo, o crédito de carbono? Essa pergunta é ótima. Essa questão da terra, ela tem a ver com a preocupação daqueles aspectos sociais que eu estava falando. Quer dizer, você não quer ser acusado de ser, em sendo um agente financeiro envolvido numa transação de crédito de carbono, de estar comprando crédito que é oriundo de uma terra que está destituindo direitos, né? E eu faço parte do Centro de Estudos em Sustentabilidade, da FGV, eu coordeno o nosso programa de finanças sustentáveis, e a gente tem operações na ponta mesmo, sabe? Na Amazônia, a gente tem equipes lá, e a gente vê coisas assim, muito
complexas, para dizer o mínimo. Então, a razão da terra é para evitar você dominar como desenvolvedor do processo ou como quem está demandando esse crédito, você dominar todo esse ciclo de vida do crédito para não ter problema, né, lá na frente. Se bem que, né, gente, no Brasil, como diz o Pedro Malan, até o passado é incerto, então, obviamente, a gente é arriscado. Eu não vou mentir aqui e dizer que não é. A intercambiabilidade é um assunto ainda muito avançado. Eu acho que tão cedo a gente não vai ver essa conexão entre os mercados regulados e o mercado voluntário, principalmente daqueles oriundos de ativos florestais. Tá, porque esse limite ele acaba impedindo o investimento estrangeiro, né? O estrangeiro não pode deter mais do que 50% da terra. E a gente vê uma demanda exatamente deles por esse ativo aqui. Por isso que eu acho que vai crescer muito. É uma coisa, né, gente? A gente que trabalha com essa agenda há muito tempo, o Brasil tem a faca e o queijo na mão e está com a fome. A gente tem muita... Mas a gente precisa fazer a nossa lição de casa, né? A gente precisa cuidar. Lembra aquilo que eu falei? Tem que ter uma infraestrutura informacional, uma infraestrutura que dê segurança. Vocês sabem disso, vocês estão nesse mercado de investimento. A gente precisa dar segurança para quem está comprando o crédito. No fundo, o crédito é o quê? É um contrato, né? É um contrato de compra ali, de uma operação que vai gerar a redução de emissões. Então, a gente precisa dar segurança. E essa segurança vem de uma infraestrutura informacional e também de lidar com as nossas mazelas, que são históricas. Então, não dá também para a gente achar... Hoje eu estou cheia de boa notícia, né? Vocês vão sair daqui tudo desanimado. Falar, nossa, não sei por que eu fui ouvir aquela pessoa. Mas, assim, não dá para a gente achar que o mercado, ele se resolve em si só. Ele não se resolve. A gente precisa de condições pré-mercado, ou seja, segurança jurídica, essa infraestrutura informacional e tal, para que a gente possa, então, desenvolver esse mercado no Brasil com mais escala. Eu acho que o objetivo aqui, a palavra aqui é escala. E para a gente atingir essa escala, a gente vai precisar lidar com algumas dessas questões. Mas a gente tem tudo. A gente tem tudo. Outra coisa, a hora que a gente lidar com isso, a gente ganha muito boa vontade do mundo em relação às emissões oriundas de outros lugares da nossa economia, da indústria e tal, que não é o mais material na nossa economia. Então, a gente também lidar com isso, a gente ganha muito boa vontade e poder de negociação em termos de geopolítica. Ficar de pé. Claro. Oi, Annelise. Oi, Tudo bom? tudo bem? Eu fiquei com uma dúvida. Você comentou, então, fazendo o gancho aqui com a pergunta do colega, a gente precisa de mais arcabouço informacional para fim de definição das metas e, em especial, para a concessão das allowances ali, né, o mercado regulado. Você consegue compartilhar com a gente o que você tem de conhecimento de como essas metas foram definidas, né, nos países mais desenvolvidos, nos sistemas mais desenvolvidos, em especial aí o europeu, né? E como que elas são controladas? São entidades públicas, são órgãos ou são empresas? Como que funciona? Você tem toda uma infraestrutura de fiscalização e controle que precisa estar presente. Você diz do orçamento de carbono, né? Especificamente do mercado de permissões, né? Você tem toda uma infraestrutura de política pública que precisa estar em funcionamento para assegurar isso. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil o Código Florestal, né? É que ele não está 100% implantado, operacional ainda, enfim, tem muita coisa para a gente trabalhar ainda no Código Florestal, mas o Código Florestal, ele já estabelece, estou fazendo um paralelo, tá? Mas ele estabelece, ele estabelece, por exemplo, quanto que você pode desmatar em cada bioma, o quanto que você tem que manter com uma PP reserva legal e tudo mais, né? E aí você tem a estrutura de fiscalização disso. De novo, a gente tem problemas no Brasil de enforcement do Código Florestal, mas ele existe, essa estrutura, teoricamente, ela existe também. É a mesma coisa para esse orçamento de carbono. Também é uma discussão técnica, a partir do que é material para aquela economia. Então, por exemplo, você tem os inventários nacionais, então os diversos países têm quais são as principais fontes de emissões de cada país. Então, o orçamento de carbono está ligado a cada uma dessas emissões, essas fontes materiais, né? Então, você atribui esse orçamento de um ponto de vista técnico, olhando para quais são os setores que contribuem mais para suas emissões.
Mas o desenho desse mercado, ele precisa dialogar também com a economia local. Então, por exemplo, há lugares que têm a opção, eles fazem o seguinte, eles tributam alguns setores que estão na base da economia. Se tiver algum economista aqui, a gente está falando, por exemplo, de uma matriz de insumo-produto, em que você pega, né, os setores que estão mais na base da economia e que vão ter um efeito multiplicador econômico, né, e você tributa esses aqui, e depois você deixa o mercado funcionar em aqui, por exemplo, em outros setores da economia, e aí você faz uma combinação dos dois. Então, não existe um modelo melhor ou um modelo pior. Não existe um modelo melhor ou um modelo pior, existe um modelo que também está mais associado ou ligado não só à dimensão climática daquela economia, então quais setores emitem mais, patati patatá, né, das fontes de emissões, mas também com a dinâmica da economia, dinâmica econômica. Essas coisas são levadas em consideração. E aí você tem toda uma infraestrutura de fiscalização. Inclusive, tem uma coisa super interessante acontecendo, que anos atrás a gente nem imaginaria, que é um processo importante de litigação. Então, por exemplo, a Polônia entrando porque existe, no caso da União Europeia, você tem uma discussão que é do bloco e depois isso reverbera para cada país do bloco. Então, a Polônia indo para tribunal, estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Assim, é só um exemplo, mas acho que esse caso até é verdadeiro. Da Polônia, por exemplo, reclamando do orçamento de carbono que foi destinado a ela, né? E não concordando, querendo um orçamento maior, e aí isso vai para o Tribunal Internacional. E aí você precisa ter um aspecto técnico para justificar essas escolhas, né? É cheio de emoção esse campo, a gente não morre de tédio, não morre. Gente, muito obrigada, eu tenho que terminar, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.